A pastagem é densidade de semeadura. Escolha da genética adequada e conhecimento da cultura antecessor. A pastagem é o que veio antes. O que temos no momento e o que está por vir. A pastagem é a adubação. O processo de colheita. O cuidado constante e metódico. A pastagem é data de semeadura. Controle de plantas indesejadas e todo o planejamento envolvido. E sabemos disso porque a pastagem é o nosso negócio. Buenas, pessoal. Tá começando o segundo episódio da primeira temporada do podcast Falando em Pastagens. Esse programa é um oferecimento de PGG Wrightson Seeds, uma empresa do grupo DLF. Eu sou o Leonardo Nunes, engenheiro agrônomo da empresa, time de pesquisa e desenvolvimento. Aqui comigo, meu parceiro Eduardo, do time comercial. E hoje temos um convidado muito importante para nós, um grande parceiro, que é o Pedro Basso. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos lá conversar um pouco sobre produção de semente e principalmente a produção das nossas forrageiras, que a gente está fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Eduardo? Bom, buenas pessoal, um prazer estar nessa mesa. Pedro é um grande parceiro de longa data. Fomos colegas de faculdade, hoje é um parceiro comercial da PGG, é o nosso multiplicador de sementes aqui no Brasil, um dos, mas é um produtor que nos entrega um produto de alta qualidade. Então a gente, querendo falar sobre produção profissional de semente no Brasil, nada melhor que chamar o Pedro, engenheiro agrônomo, para falar um pouco sobre como é que nós fazemos para conseguir uma semente de alta qualidade, alto padrão, para chegar no campo dos produtores, com a qualidade que nós imaginamos. Então, acho que a ideia do começo é a gente entender um pouco como é que é a produção de sementes, isso a nível mundial, o que nós precisamos, condições climáticas, o manejo que nós precisamos fazer e depois a parte de beneficiamento para a gente conseguir atingir os padrões que a gente quer, tanto físico como genético, das sementes, Pedro? Boa tarde, grato do convite, fico muito honrado de estar aqui hoje e poder falar um pouco sobre essa nossa parceria. Eu vejo que eu já vim com um conhecimento adquirido do pai e a gente veio aprimorando junto com vocês, com alguns produtos novos, genéticas novas, e cada ano a gente vai descobrindo, como produzir melhor, entregar uma qualidade melhor. Todo ano é diferente um do outro, Eu gosto de pensar e aprendi essa aí, que quando a gente aprende todas as respostas, no outro ano mudam as perguntas, Perfeito. Então, assim, a produção de semente é sempre uma caixinha de surpresas, porque a gente tem que estar sempre preparado para enfrentar esses desafios, O clima, que a gente nunca está dominando 100% ele, Mas estamos aí, Perfeito. Aí. Pedro, poderia começar falando um pouco... Quando é que vocês começaram? Vocês são desde sempre produtores de semente? Ou vocês eram produtores de grão, evoluíram para a produção de semente? Onde é que isso começou? Nossa empresa é uma empresa que eu sou já a terceira geração, Começou com o meu avô. Então, ele é da Serra Gaúcha, aqui de Antônio Prado, e fazia frete. Ele não era um agricultor, ele era um freteiro, caminhoneiro. Viu o cultivo do trigo, da aveia, quando cruzava por Vacaria, chamou os sobrinhos deles e começou a cultivar lá. Trouxe a família para lá, contava a história que ele pagou curso de técnico agrícola para alguns sobrinhos para ir lá e trabalhar com ele. E na década de 50 até final dos anos 60, ele produzia sementes e entregava na cooperativa. A cooperativa produzia sementes, E naquele período ele fazia a produção de aveia e trigo. Não tinha muito soja, produzia um pouco de trigo mourisco, que foi uma cultura que a gente voltou a plantar depois de muitos anos. E ele tinha uma ligação muito forte com o gado. Ele gostava muito do gado e ele comprava o gado magro na fronteira e engordava em Vacaria, no inverno. Porque ele já fazia uso de pastagem na década de 60, já plantava aveia preta, Em geral, mais era aveia preta mesmo, E ele contava para mim que ele teve uma complicação com a cooperativa por causa da sacaria que ele estava usando, que a cooperativa queria que ele trocasse a sacaria dele. Ele se encheu o saco, discutiu com os caras, quer saber, eu vou montar minha sementeira aqui. E daí, em 1970, ele fundou a Passul, Foi um dos fundadores da Passul, Associação Produtora de Sementes do Rio Grande do Sul. Na verdade, foi em 69, e a gente tem um documento lá
em 1970, então, né, agora fazendo 55 anos, agora em 2025, a empresa, né, que ele começou a fazer produção de semente. E o vô foi um cara que sempre acreditou muito no corpo técnico. Eu conheço um agrônomo, Ayrton Lange, que é vivo ainda, que atendia o vô, né? Era o responsável técnico da semente, falava assim, a secagem e tal, beneficiamento, auxiliava o vô nesse sentido, né? Então, de 70 em diante, ele montou a marca própria dele, que era Sementes MJB, né? Sementes Mário José Basso. O pai chegou em 82, formado em agronomia, e estava com diversos problemas lá, né? Que o vô não tinha muita rotação de culturas, né? Sim. Em 63 foi a primeira lavoura de soja dele, começou a fazer semente de soja, né? Então fazia sementes de soja, aveia e trigo e assim foi andando. Em 82 o pai chegou lá e estava com um problema seríssimo de mal do pé do trigo, soja com muito problema de risoctônia, né? Que é a murchadeira. Sim. Aí o pai com plantio direto trouxe o milho, começou a trazer a aveia branca, depois veio a cevada, depois veio o feijão, né? Canola, linhaça, ervilhaca, e o pai é considerado, né, e eu considero também, né, um dos pioneiros do plantio direto na região e um difusor dessa tecnologia, né, e não só do plantio direto, como não revolver, mas do sistema plantio direto, sim, né, claro. alta cobertura, muita palhada, diversidade, né, com essas rotações. Então ele montou muito isso, né, que é não só o no-till, né, não revolver, mas sim o conjunto de práticas, né. Um sistema de fato. Plantio em nível, né? Ele fez terraceamento, depois tirou. E ele foi aumentando essa complexidade da rotação, né? E trazendo o benefício da sucessão, né? Antes eu tenho uma leguminosa, agora eu tenho uma gramínea. Tinha uma gramínea, agora tem uma leguminosa. E começou a estudar mais profundamente isso. Fazer agronomia. Fazer aquela roda girar quase que sozinha, dá para pensar assim. Perfeito. Né? E Pedro, uma coisa que a gente sabe, não se produz semente em todo lugar do mundo não é ideal. Pode se produzir, mas a gente sabe que tem locais que tu consegue ter uma semente de melhor qualidade, né? As forrageiras, a maioria das forrageiras, a colheita se chama de colheita indireta, que primeiro se corta e deixa secar na lavoura e depois se tira da lavoura. Então, a gente sabe que regiões de clima mediterrâneo, por exemplo, ou regiões mais secas na primavera, ou no momento que for o momento da colheita, quanto mais seco, melhor é, né? A gente vai conseguir uma produção mais seguro. Perfeito. Tu acredita que a tua região é uma região potencial para a produção de semente? Tu sabe que isso aí trouxe um gancho para continuar a história, né? Que a Sementes era Sementes MJB, né? Em 2008, o pai trocou o nome para Sementes com Vigor, em função da aptidão da localidade, né? Então, Vacaria está próximo a 900 metros de altitude. Então, uma região, né? A fazenda em si está em muitos Capões, é uma cidadezinha próxima. A gente fala Vacaria, que é um pouco mais conhecida, assim, né? E isso ajuda muito na produção, principalmente falando em gramíneas, né? Falando em gramíneas por causa da potencialização que a gente tem na produtividade desses materiais. Alta matéria orgânica, o frio ajuda muito no perfilhamento, ajuda muito a viabilizar perfilhos e ter perfilhos produtivos. Então, acaba que nós, lá em Vacaria, a gente conseguiu otimizar muito a produção de semente. Então, com menos área faz mais volume, ou até mesmo com menos quilos de sementes, o fator de multiplicação é maior. Perfeito. Então, às vezes o Eduardo chega lá, pô, Pedro, eu tô com um material novo aqui, eu só tenho 1000 quilos. Não, deixa para mim que nós vamos dar um jeito aqui. Planta com menos, faz pareado. Então, assim, são fatores que ajudam muito na produção. Então, existem regiões que são mais aptas para algumas culturas, né? Então, assim, às vezes quando eu vou pro Cerrado, o pessoal fala, Pedro, uma planta lá, uma crotalária para nós, ajeita, um estilosão. Ainda bem que eu gostaria de ter clima para isso, fazer uma braquiária, alguma coisa assim, que são também super plantas que ajudam muito no sistema, né? Mas a gente sabe que tem algumas regiões que têm melhor aptidão, né? Para algumas coisas ou para outras, né? Então, a gente sabe, assim, por exemplo, grão de bico, gergelim, cara, tem que ser em sistema árido mesmo, assim, colher numa seca extrema, porque se tiver qualquer chuva a gente perde, né? E, assim, esse é um grande desafio para a nossa região, né? Porque as colheitas da primavera são em clima chuvoso, né? Setembro, outubro, né? A grande vantagem de Vacaria que tudo é mais tarde, pelo frio que a gente tem lá, tudo fica para mais tarde. Então, assim, a maioria das colheitas das forrageiras que a gente trabalha é sempre em dezembro. Perfeito. Dezembro já dá uma enxugada no clima em relação a setembro e outubro, né? Então, quando a gente vai para algumas regiões, por exemplo, as Missões ou o Paraná, que colhe as forrageiras setembro e outubro, porque é mais quente,
eles estão sofrendo um pouco Muito, mais claro. com o clima nesse sentido. A gente né? vê muita heterogeneidade nas colheitas, né? A gente tem Ano- muito ano super colheita, ano com problema, inclusive ano com problema de qualidade. A gente consegue colher volume, porém a gente tem um problema de qualidade devido às chuvas. E existe uma questão também, né? Que o que acontece, né? Quando tu tem chuva e temperatura alta, a deteriorização da semente ela é muito mais rápida. Uhum. Então, tu claro. tomar uma chuva e perder germinação, perder vigor, num clima mais quente é muito maior. Existem alguns estudos que quando baixa a temperatura de 20 graus, a deteriorização por dano de umidade, né, que seria essa umidade prejudicando o vigor da semente, reduz drasticamente. Reduz drasticamente. Então, vacaria geralmente chove e esfria. Perfeito. Então, a gente acaba não tendo esse problema de perda de qualidade, como em outras regiões, né? Então, eu sinto que... E nesse sentido, o pai acertou no nome da empresa. Perfeito. Muito bom. Tu comentou, Pedro, há pouco, que a gente pode entregar um pouco menos de semente, que dá para fazer área e tudo mais. Existe uma diferença, na verdade isso é para puxar o gancho para a conversa, Sim. né? De uma lavoura de grãos para uma lavoura de semente. Quais são as diferenças que a gente tem? Época de plantio, planta um pouco mais tarde, planta menos densidade, planta mais densidade, perfilho, toda essa história. Tu sabe que nas primeiras conversas que a gente teve com a PGG no início, quando começamos a pensar e estruturar a nossa parceria, não, Pedro, ó, tu pode plantar essa aqui mais cedo, daí tu pasteja, tu rentabiliza um pouco e daí depois tu vai lá e colhe para semente. Eu digo, cara, meu amigo, aqui não funciona assim. Eu tomar um gole de cima dele. claro. Aqui não funciona assim, né? Então, cara, nós, assim, da Sementes com Vigor, a gente montou uma rotação e uma estrutura da rotação onde a gente consegue montar uma pureza melhor, ou seja, né, quando a gente planta, por exemplo, um campo de semente de aveia, anterior àquela aveia, no ano anterior tinha uma cobertura com milho, onde eu não colhi nada. Então, vai ser mais difícil nascer alguma daninha ali no meio. Claro, entende? Perfeito. E a gente também tem visto que a época de plantio também tem uma influência grande. Porque vamos pensar comigo, né? O fotoperíodo. O que isso interferiria nas nossas plantas, né? Agora vamos começar a fazer uma reflexão, né? As aveias, que é o que a gente produz lá, são plantas de fotoperíodo de dias curtos ou dias longos? Para indução, Para indução. elas precisam de dias longos. Dias longos, né? crescendo. Então pensa comigo, ó, se eu plantar lá em abril para um campo de semente, ela vai ficar vegetando até junho, até o solstício de inverno, para daí começar a sua indução. Opa, agora que eu vou começar a florescer. Via somatérmica. Então ela vai crescer, vegetar, fazer folha, folha, pegar doença, pegar ferrugem, pegar mancha, para daí começar. Então quando tu atrasa o plantio, tu acaba limitando um pouco o vegetativo dela, mas ela mais rapidamente induz para fazer as panículas, né? Claro. Que seria a sim. produção de semente que realmente mais o interessa. risco de acamamento que existe. Existe, a gente tu sabe reduz que o risco de acontece. acamamento, tu escapa um pouco do risco daquela geada tardia, que Sim. tem muita gente que planta aveia no início de maio, final de abril, se der eu colho. Claro. Daí toma geada, planta um soja no cedo. Então a gente acaba optando por fazer mais tarde e plantar o soja ou o feijão, no caso, né? Quando essas aveias de ciclo muito longo, né? Por exemplo, a Milton, que colhe 15 e 20 de dezembro, vai tudo feijão daí, né? Claro. Sim. Claro. Entendeu? Então tem que caber na tua rotação também. exato, fazer então tá sentido. exatamente dentro desse sentido a rotação, né? Perfeito. Pastagem milho, aveia, feijão e trigo, soja. Perfeito. Então, se nascer alguma aveia no meio daquele trigo, existe herbicida para isso. Agora, se Perfeito. for o contrário, se eu plantar trigo e no outro ano fazer um campo de semente de aveia, vai nascer o trigo no meio da aveia, eu não tenho como controlar. Perfeito. Então, a semente, assim, ó, tem que ser muito bem pensada, assim, para a gente poder estruturar e montar esses campos, né? Sim. Porque essa coisa de, vou plantar se der o colho, não, peraí. Então, isso não é um campo de semente. Claro. Perfeito. Isso é um oportunismo, assim. Sim, né? não é um Mas negócio. Exatamente. A gente tá tudo pensado e bem, né, dentro da estratégia para produzir a melhor semente. Né? Perfeito. Claro. Pensando nesse E quesito. Né? a Sementes com Vigor, né, multiplica 2 materiais da PGG, que é a aveia branca Milton e a aveia branca Impacta. E a gente sabe que as aveias brancas, a régua é mais em cima, se comparado Sim, a aveias pretas, aveia preta, na com parte de certeza. legislação, qualidade de semente. Então, a gente precisa ter uma rotação muito bem feita para a gente conseguir eliminar problemas que pode ser que a gente não consiga depois resolver, né? Então, Com certeza. isso tem que fazer também parte do processo para a gente chegar com um campo
no padrão que a gente imagina que vai chegar. Uma outra estratégia que a gente tem feito também, né? Como a gente faz sempre pós-milho, essas aveias, né? A gente colhe o milho, planta um nabo forrageiro. O que acontece? A gente planta com a plantadeira para quebrar aquela palha do milho e fazer uma indução e fazer uma interferência naquele solo para motivar, para induzir as sementes das daninhas a nascerem. Então, quando a gente planta aquele nabo, aquilo ali nasce, daí é o momento de tu fazer o controle com os graminicidas, botar um pré-emergente, alguma coisa assim, aquele nabo vai crescer, vai fechar, vai reciclar os nutrientes, e daí tu entra plantando aveia lá em junho, lá em julho, no caso da Milton, para poder fazer essa estratégia e montar e fazer dar certo. Isso aí a gente percebe que tu tem que ter um negócio pensado para semente, de fato, para poder rentabilizar, para depois quando colher, quando vender, ter uma boa qualidade que tu entrega para o produtor e que se consiga produzir de fato na pecuária de corte, na pecuária de leite. Eu acho que a gente está com um parceiro muito forte. E, bueno, vamos para um break, pessoal. E no próximo bloco, a gente vai tratar do beneficiamento da semente. Produzimos já e depois, o que a gente faz? Trata, não trata? Isso aí a gente fala no próximo bloco. Até daqui a pouco. Buenas, pessoal. Então, começando o segundo bloco, eu acho que um assunto que a gente não pode deixar para trás é o planejamento da fertilização, planejamento sanitário, porque nós comentamos do primeiro, da semeadura e tudo mais. E aí eu gostaria de te perguntar, Pedro, como é que tem sido o planejamento de vocês para semente e para semente das forrageiras? Como que isso tem sido? Cara, o sistema como um todo, né? Nossa ampla rotação de culturas, a gente tem feito análise de solo, calcário, gesso, e a cada 3 anos faz análise, né? E como a gente já chegou num patamar de fertilidade onde os teores dos nutrientes no solo já estão em níveis elevados, já passou do teor crítico, já está muito alto, a gente já está fazendo tudo a adubação de sistema, né? Então a gente viu que as gramíneas têm uma resposta maior à adubação em relação ao soja, por exemplo. Então 90% da adubação vai no inverno, então é uma adubação de sistema. Então, se tu olhar o que a gente aduba, as aveias, os trigos em geral, é muito acima do que seria necessário para produzir, porque a gente está pensando no soja em sequência. Bom, Pedro, mas aí tem problemas de acamamento. Então, a gente faz redutor em 100% das áreas. Então, 100% das nossas áreas de produção de semente forrageiras vão redutor de crescimento. E junto com esse redutor vão os fungicidas em geral. A gente tem um critério bem severo para lagartas, para percevejo. Existe um percevejo que aparece bastante, que é o Colares, né? Ele raspadorzinho lá. Então, a gente tem controlado bastante ele, porque a gente sabe que controlando bem as doenças e as folhas ficando verde por mais tempo, e ferrugem não é só uma questão, mas sim manchas, né? A gente sabe que as nossas folhas mais verdes vão trazer um PMS melhor, o peso de 1000 sementes mais elevado, né? Talvez isso mude um pouco a densidade, mas isso vai entregar vigor, porque de sementes mais densas vão ter maior qualidade. Então a gente pensa muito nesse quesito, assim. E sabe? A colária é engraçada, a colária cínica, né? Que ela é um percevejo, um picador-sugador, e ela raspa a folha. E ela, além de tirar a área fotossintética, ela é porta de entrada para a doença. Então, além dela, ela vai ali, suga e abre a porteira para a ferrugem. Então, esse tratamento em cima, esse cuidado é essencial, né, para a gente. E a gente tem visto assim que, agora já falando sobre a semente, né? Cara, o estabelecimento da lavoura tem sido importante para principalmente quem está plantando mais cedo tratar a semente, né? Por causa de alguns insetos, assim, né? Então, assim, a gente sabe que tem alguns vírus aí, vírus nanismo, né? Que deixa as folhas vermelhinhas e tal. Assim, cara, isso aí a gente, por mais que a gente controle isso na semente, mas isso é um fator que vai estar lá no cliente lá, né? Claro, sim. Então, o tratamento de sementes industrial tem sido uma ferramenta positiva nesse sentido. Falando nisso, e antes de chegar nisso, a gente tirou a semente do campo. Como é que funciona hoje o teu processo de beneficiamento para a gente atingir, né? Porque a gente sabe que também, né, pode ter danos físicos depois nessa semente que pode perder viabilidade. Então, esse cuidado, né? O que tu tem hoje de novidade dentro da tua UBS para, né? Tirou uma semente de alta qualidade do campo. E como é que a gente vai chegar com essa semente, né, dentro da bolsa, mantendo essa alta qualidade? Em geral, assim, cara, produzir sementes, às vezes a gente acha, não, colher semente é bom colher seco, né? Mas se tu esperar
ela secar 13% na lavoura, quando vê, tu sofreu outros problemas no campo, né? Ela ficou muito tempo no campo. Então, a gente tem colhido, por vezes, com umidade e secado com uma secagem controlada, específica para semente, com temperaturas baixas, né? Que isso aí a gente sabe que vai fazer com que a gente retire a semente do campo antes, seque ela e daí entra no processo de beneficiamento. O nosso processo de beneficiamento tem sido bem rígido. Começa com escolhas de peneiras para tu fazer uma limpeza boa e ter realmente só semente de aveia ali dentro daquele saco, dentro daquele bag, né? Mesas densimétricas bem calibradas. Hoje a gente tem o triê, mas em função dessa nossa boa rotação, daquele passado da escolha das áreas, do manejo como um todo, a gente tem usado pouco o triê, cara. Tem usado pouco aquela velha história que a semente se faz no campo. Exatamente. Então, tu pode resolver um pouco do problema dentro de uma UBS, mas não vai resolver todo o problema. Então, assim, máquinas bem calibradas e tal, mesa densimétrica bem feita. E outra, é não ter medo de descartar, né? Às vezes o cara, não vou descartar muito aqui, tá descartando demais. Cara, isso aí, quando vê, daí tu vai se torna um problema. Exatamente, sabe? Então a gente tem feito áreas um pouco maiores, assim, investido nessas adubações, né? A gente não falou também, né? O nitrogênio tem feito em taxa variável, né? Então pega imagens de satélites NDVI e vê o que está melhor de biomassa, né? Claro. Então, onde tem muita biomassa, acaba diminuindo um pouco a dose de nitrogênio, porque sabe que naturalmente o solo já forneceu um tanto do nitrogênio que é necessário para a produção. E até reduz o acamamento isso aí também, né? Então, a gente tem feito bastante estratégias digitais nesse sentido, assim. Então, perfeito. São ferramentas boas, né? Então, o beneficiamento é uma coisa bem importante. A gente tem um laboratório interno, né? Que a gente faz análise de tetrazóleo, né? Que é o sal tetrazóleo, já faz uma avaliação prévia ali. Depois faz algumas avaliações de germinação e vigor. E o boletim que sai na semente, ele não é feito lá, né? Porque o nosso laboratório ele é para controle interno. Então, quando a gente começa a colher, e geralmente o pessoal quer cedo a semente, uma vacaria a gente colhe em dezembro e a gente assim, colheu no outro dia já começou a beneficiar. Para poder embalar o mais rápido possível, fazer essas análises dessa semente, para poder disponibilizar e já em janeiro já está expedindo essa semente aí. Para quem quer, fevereiro, março, já está plantando, que a gente sabe que impacta, tem algumas áreas que o pessoal está querendo plantar em março mesmo. Uma das coisas que nos chama muito a atenção hoje é a falta de profissionalização no mercado de sementes, né? No Rio Grande do Sul, que é onde eu atuo, então é onde eu vejo, e eu sei que nas grandes culturas, soja, arroz, milho, feijão, tem problema, mas isso já foi bastante resolvido. Mas quando a gente vai para forrageiras, aí a gente tem uma grande dificuldade, né? A gente tem problemas, né? A gente sabe que o mercado informal, pirata, é muito grande e mesmo o mercado formal tem problemas. Mesmo as sementes formais certificadas, a gente também vê problema, que é essa falta de profissionalização também, né? Que a gente vê nas sementes certificadas, que a gente encontra muito falta de pureza física, né? Então a gente vê sementes, né, que ainda encontra problemas, mistura, azevém que não é desaristado, que hoje, né, dentro dos azevens a gente tem um desaristador que dentro de uma UBS custa muito pouco e resolve muito, que é tirar aquela arista. Isso melhora a plantabilidade, te dá um azevém que vai correr melhor numa semeadora de fluxo contínuo, inclusive num avião, quem faz semeadura na caída da folha da soja, tu consegue encher muito mais um hopper e ter uma caída muito mais homogênea, e isso a gente não encontra. E a minha pergunta que fica é, isso é devido o produtor não tá pagando ou não quer pagar por isso? Porque a gente consegue, né? A gente está dentro desse mercado e a gente consegue chegar com uma semente de alto padrão, né? E que, obviamente, ela vai custar um pouco mais, e o produtor aceita muito bem. E o que acontece no teu, né, no que tu vê, o que acontece nesse mercado? Vamos pensar junto assim, Eduardo e Leonardo. Num passado, a agricultura aceitava erros, né? Era mais fácil errar e corrigir o erro e tu continuava no negócio. Exatamente. Tu tinha uma margem que era, principalmente, aquele custo indireto, que era o funcionário, o trator, o diesel e tal. Hoje em dia, cara, isso aí tá dentro daquela pizza dos custos, essa fatia é muito grande, né? E agora pega um exemplo da bacia leiteira.
Porque a bacia leiteira pisa fundo, né? No acelerador no máximo, Sim. né? Silagem, aqui nós vamos produzir, porque senão meus bichos ficam... Cara, esse cara busca uma genética que vai entregar o máximo de produtividade. Ele busca uma semente que ele sabe que ele não vai se incomodar, porque ele não tem tempo para replantar e tal. Talvez o sojicultor, ele, né, tá esperando a ressemeadura natural do azevém ou uma aveia que ele nem sabe o que é aveia. Tu pergunta, mas que aveia o senhor tem? Ah, nem sei. Aveia, É uma ucraniana lá, ou sei lá. Daí quando vê, tu vai lá, na lavoura do cara, tem 10 tipos de aveia na lavoura dele, né? Ele já não se dá conta. Daí eu vejo assim, ó, programas que agora estamos buscando carbono, volume de biomassa, problemas como daninhas. Cara, se eu não tiver uma boa cobertura... eu já vou começar a ter uma série de problemas com daninhas. E eu tô falando daninhas daquela lavoura. Fora a questão do cara comprar a semente que tá vindo com daninhas dentro daquele saco ou daquele bag, né? Perfeito. Então a gente enxerga que tem esse nicho de mercado que quer sim alta produtividade e está procurando, né? Buscando esse tipo de produto, né? Então eu já tive alguns clientes que já falaram assim, Pedro, eu parei de fazer a minha aveia porque, cara, eu só estou perdendo tempo e dinheiro. Eu prefiro plantar trigo e cevada e rentabilizar o meu inverno ou pegar e comprar uma aveia de ciclo melhor, de maior produção, para daí colocar o meu gado. Então, assim, ele já enxergou o negócio dele de uma forma diferente. Em vez de talvez eu perder um tempo e não fazer de forma especializada, eu vou fazer o que eu já sou especializado. Que é produzir soja, que é produzir milho, que é trigo, cevada, ou gado, através de sementes de alta qualidade. Agora, esse mercadão, assim, será que ele vai aceitar isso? Eu vejo que assim, tem muitos clientes que compram um ano, acham ótimo. Daí tentam fazer, não conseguem. Só que aquela dor, aquele escorpião que ele tem no bolso, não faz ele comprar todo ano semente. Ele fica... compra, tenta no outro ano, se dá mal, volta a comprar. Volta a comprar e tal. E também porque a gente sabe que o mercado como um todo, como o produtor não valoriza tanto isso, o produtor de semente talvez não queira gastar muito para produzir um produto de tanta excelência. Então ele paga pouco pro cooperado dele e tal, então fica aquele ciclo que é vicioso, né? Não um ciclo virtuoso, de quanto mais eu invisto em sementes de qualidade, mais eu produzo, mais dinheiro eu tenho para continuar investindo. E esse dinheiro que ele investiu voltar para nós, que vai para vocês, que vão produzir genéticas melhores e que logo ali na frente vai trazer um produto melhor ainda do que ele está plantando esse ano. No momento que o pessoal começar a acordar mais para isso, né? Eu acho que isso aí é uma virada de chave. Assim, na verdade, a gente já vê um movimento, a gente já vê empresas no Rio Grande do Sul que já estão buscando, os caras já estão mudando isso. Então, a gente vê um movimento. E outra coisa que eu vejo que pode ser uma virada de chave são consultorias dentro das propriedades. Então, tem consultorias que batem forte nisso, que o produtor ele precisa. Então, tu tá pagando um agrônomo, tá pagando uma empresa de consultoria, e tu vai lá e bota uma semente de baixa qualidade, sem ciclo definido, então eu não sei até onde ela vai, pode me dar um vazio ali, sem produção de matéria seca, e eu planto a minha soja com uma baixa cobertura. Então esse cara sabe que o trabalho dele também tem relação direta com a qualidade da forrageira. Então isso está acelerando também o processo. Esse cara é o seguinte, eu já vi alguns contratos, se o senhor produzir 60 eu ganho tanto, se o senhor produzir 70 eu ganho tanto. Então o cara quer que ele produza mais para ele ganhar mais também, junto com o produtor, né? Aquela coisa, né? Só que daí ele sabe que se ele pegar e plantar em cima de um azevém ruim, uma coisa que é difícil, que tá meio bom e meio ruim, que tem aqui e não tem ali, ele nunca vai ter uma lavoura homogênea. Quando ele vai plantar em cima de uma aveia que já está toda florescida, que floresceu lá, não sei o quê, que ele não consegue cortar aquela palha. Então, não, peraí, meu amigo. O senhor compra essa semente dessa aveia, que eu sei que tem esse ciclo, a gente vai matar tal data, e daí eu sei que eu vou estar plantando com uma plantabilidade melhor. Em vez de eu plantar numa aveia preta, vamos plantar numa aveia branca. Então, cara, eu vejo que esses caras começaram a acordar e mexer no produtor. Estão afinando as relações, exatamente, né? Claro. Isso vai acabar fazendo com que todo o ciclo da semente de qualidade melhore, né? E eu vejo também outro problema é fiscalização, né? Se a gente tivesse uma fiscalização um pouco mais, mais firme, que tivesse lá buscando isso no campo, né? Vendo
quem é que está fazendo errado, como está fazendo, isso também faria, né, já que não... Tanto pro produtor de sementes com Renasem, quanto pro pirateiro sem Renasem, né? Nas duas pontas, eu acho que o Ministério tinha que estar um pouco mais forte. Eu acho que quem tá fazendo certo acaba sendo muito mais fiscalizado, porque tem tá... endereço. Tem endereço, tem Renasem. Anuncia que tá fazendo. Né? Exatamente, acaba quem fazendo errado tá né, não, nem aparece no mapa ali, né? Então acaba não sendo fiscalizado, né? Perfeito, eu acho que a conversa está muito boa, né? Mas já muito indo para os finalmente, a gente poderia passar aqui, eu acho, né? A tarde prosendo, dia inteiro, um mate falando. bom e vai andando, né? E a gente tem bastante conversa sobre isso, né, Leonardo? Não, mas acho que ficou super claro para todo mundo a questão da produção profissional de sementes, a questão também que o negócio foi mudando ao longo dos anos, já se produziu de uma maneira um pouco mais simples e na ocasião era certo. Tudo bem? Só que agora a gente tem que ficar cada vez mais específico, trabalhar com cultivares também para pastagens, né? Porque a gente já deu esse passo para a lavoura, agora a gente está dando esse passo para pastagem e tornando o negócio cada vez mais rentável, que todo mundo ganhe, que é isso que a gente estava falando. Então, Pedro, muito obrigado pelo teu tempo. Grato. Eduardo, tá com pressa, tem que ir pra vacaria logo, né? Tá longe de casa. Saiu de casa, já é uma... Conseguimos trazer ele para essa prosa, já Vamos é uma lá grande... cuidar da semente lá. Tá certo. Não, perfeito. Mas muito grato do convite aí, a gente fica feliz em poder auxiliar e poder mostrar, falar um pouquinho para as pessoas, né, como é que é o nosso trabalho e entender o valor das coisas, né? Eu acho que isso é bem importante, assim. Com certeza. Não, é importantíssimo que a turma saiba o quão difícil é produzir semente. Isso, exatamente. Não é ter essa clareza, claro. Não é algo simples, né? E nós, como empresa, a gente é uma empresa que tem a genética e que tem a parte comercial na ponta, mas a gente precisa contar muito com parceiros como o Pedro, que é quem está no campo multiplicando, fazendo com que essa genética se mantenha e tenha uma qualidade, alta germinação, alta pureza, para chegar, né, no nossa ponta, mantendo o que a gente, né, gostaria. Então, pessoas, empresas como a Sementes com Vigor, pessoas como o Pedro, é importantíssimo e é o que faz a roda girar no negócio. São fundamentais para o negócio. Obrigado, Pedro. Muito grato. Valeu. Então, tá. Valeu. Pessoal, muito obrigado a todos que nos acompanharam, seja por YouTube, seja por Spotify. Nos vemos, então, no próximo episódio do podcast Falando em Pastagens, um programa que é oferecimento de PGG Wrightson Seeds, uma empresa do grupo DLF. Até a próxima!